Olá, hoje estou aqui para vos falar um bocadinho do primeiro trimestre da minha gravidez. Eu chamo-me Susana, moro na Alemanha, tenho 2 filhos, estou agora grávida pela terceira vez, tenho 43 anos e vou-vos falar um bocadinho dos primeiros 3 meses da minha gravidez, até às 12 semanas. Foi um trimestre muito calmo. Eu vou começar então a explicar-vos mais ou menos os sintomas que eu tive, se tive algum susto, se não tive, os exames que fiz, tudo isso. Então, como vocês sabem, eu vou deixar aqui o card. A minha gravidez foi conseguida através de uma fertilização in vitro e posteriormente, passado 11 anos, uma transferência de embriões. Eu fiz essa transferência no dia 28 de fevereiro e tinha marcado a minha beta-HCG, o meu exame de sangue, para saber se estava grávida ou não, no dia 11 de março. 2 dias antes, no dia 9, eu fiz o primeiro teste de gravidez, com a primeira urina da manhã, que deu logo uma linha bastante nítida, e depois no dia seguinte, no dia 10, fiz outra vez e deu a linha ainda mais marcada. Depois no dia 11 o exame resultou em positivo, foi 484, se não me engano foi um resultado claramente positivo, que eu até nem repeti o exame. O que eu vos posso falar deste meu tratamento e dos anteriores? Eu já tive 2 tratamentos positivos, 2 TECs que resultaram em bebés e uma que eu fiz antes de engravidar da minha filha, que foi uma gravidez natural, foi negativa. A diferença que eu tive de sintomas antes do teste positivo foi apenas que no tratamento que o resultado foi negativo, eu não senti nada, absolutamente nada. E nos outros 2 tratamentos que eu tive o resultado positivo, eu senti apenas uma dor aqui na zona do útero, na zona do fundo da barriga, uma cólica, espécie de uma cólica menstrual, mas bastante significativa porque eram dores que chegavam a acordar durante a noite. E na minha gravidez da minha filha, que foi uma gravidez espontânea e natural, eu também senti o mesmo. Mas isso não quer dizer nada, os sintomas antes do positivo, nos tratamentos não quer dizer nada, porque há muitas mulheres que têm todos os sintomas e mais alguns e têm o resultado negativo, e outras que não têm nenhum sintoma e têm o resultado positivo. No meu caso, eu tive essas cólicas menstruais só durante aqueles 2 a 3 dias depois da transferência do embrião e não tive depois mais sintomas nenhuns. Portanto, é só para deixar aqui o meu testemunho, mas vocês não se atentem muito, se verem fazer tratamento, não se atentem muito nos sintomas, porque os sintomas variam muito de tratamento para tratamento e de mulher para mulher. Os casos são muito diferentes e os testemunhos, se vocês virem aí na internet, também são muito diversos. Então, eu fiz então no dia 11 o beta, que deu o resultado positivo. Passados uns dias, a minha médica disse para eu ir lá, aqui já na Alemanha, para eu fazer então uma ecografia, porque como eu tinha tido já uma gravidez ectópica, ela queria ver se o embrião estava no sítio certo. Apesar da probabilidade ser muito pequena, também nos tratamentos pode o embrião estar fora do útero. Desculpem, ainda estar um bocadinho ofegante, mas é que eu neste momento já estou mais avançada na gravidez, já estou quase no segundo, bem avançada no segundo trimestre e portanto estou um bocado ofegante. E então ela quis ver e quando eu fui lá ela conseguiu ver a vesícula vitelina, que é a primeira coisa que se vê no útero, que é assim um pontinho apenas. Antes até do embrião vê-se essa vesícula e é o indicativo, primeiro, que o embrião está no sítio certo e depois que existe realmente o embrião e não é uma gravidez embrionária, como algumas gravidezes existem. Então, depois passou isso, ela disse-me para eu ir lá passado umas 2 semanas, porque entretanto demora algum tempo a conseguir ver o embrião e estar a ir lá todas as semanas e não conseguir vê-lo podia ser um bocado frustrante e até estressante para mim. Portanto, ela marcou só na altura em que seria certo realmente ver já o embrião. E tudo bem, eu esperei e mais ou menos às 7 semanas eu tive um susto, que foi que foi no domingo à noite, eu comecei a perder um bocado de corrimento escuro, mas não foi muita quantidade e era assim bastante escuro. Eu não fui logo ao hospital porque não era sangue vivo, não é? E a quantidade era pequena, mas segunda-feira às 8 da manhã eu estava lá no consultório da médica para ver, então eu aí já estava de 7 semanas e ela fez-me então a ecografia, logo, imediatamente, mandou-me entrar logo, e conseguiu então ver o embrião já com batimento cardíaco. E aí até já tirei sangue para fazer algumas análises de início da gravidez e tudo. O que ela me disse foi que aquele corrimento escuro e diferente que eu estava a ter poderia ser de um embrião ser um bocadinho invasivo e era sangue mais velho,
portanto não estava a pôr em causa a gravidez nem nada, mas claro que ela achava melhor e, claro, o objetivo era que o sangramento não acontecesse. E então ela já estava a tomar a progesterona, continuei a tomar a progesterona e o sangramento para em 2 dias, foi só tive mais ou menos naquela noite e passou. Durante o primeiro trimestre eu não tive mais nenhum sangramento, mais nenhum susto desses. A gravidez foi correndo normalmente. Eu depois, os meus enjoos, eu normalmente nas gravidezes tenho sempre enjoos e desta vez não foi exceção. Só que desta vez começaram mais tarde, eu até estava muito esperançosa que desta vez eu não fosse ter enjoos, mas eles começaram mais tarde, enquanto que os meus outros filhos lá para aí às 5 semanas eu já estava a vomitar. Desta vez foi só a partir das 7 semanas que eu comecei então nesse processo de vomitar, quando veio muito forte, principalmente de manhã. Eu sentia-me enjoada todo o dia, só vomitava de manhã, mas sentia-me enjoada todo o dia. E por isso, nessas primeiras semanas eu perdi 2 quilos. Eu perdi 2 quilos. Mas o resto, para mim, o enjoar e o vomitar já na gravidez já é normal. Começou mais tarde e depois também acabou também mais tarde. Acabou já depois das 12 semanas. O pico foi mais ou menos às 9 semanas. Foi às 9 semanas que eu praticamente todos os dias vomitava e sentia-me enjoada o dia todo. Eu lembro-me de estar a comer e estar com constantes vómitos. Não vomitava o dia todo, mas estava todo o dia praticamente quando ia comer com vómitos, até às vezes tinha que parar mesmo de comer porque não conseguia mais comer. Mais ou menos às 11 semanas eu fui fazer então o exame aqui os exames para ver se estava tudo bem com o bebê e estava tudo bem. Aqui na Alemanha não se tira, acho que em Portugal se tira um sangue do dedo e coloca-se lá num papelzinho. Aqui não, aqui eles apenas veem a nuca e o osso do nariz, estava tudo bem, mas devido à minha idade, não é, que eu já tenho 43 anos, eu pedi à médica se podia fazer um exame extra que eles têm para as trissomias. Trissomia 13, trissomia 21, acho que é trissomia 18. Ela disse que a probabilidade com este exame que eu fiz lá só, na ecografia, que a probabilidade de haver algum problema era tipo 85%, mas com o outro exame do sangue, então a probabilidade era reduzida para 90 e tal por cento de estar tudo bem, do exame ser correto. Então eu resolvi fazer o exame, paguei, porque não está aqui incluído no plano aqui da Krankenkasse, que é aqui tipo o seguro de saúde. E então eu paguei e fiz, e pedi também para fazer por mais 10 euros, eles fizeram também para saber o sexo do bebê. Porque ela não me disse, às 11 semanas ela não me disse, porque aqui na Alemanha é proibido, antes das 12 semanas, dizerem alguma coisa devido ao aborto seletivo. Como há aqui muitas culturas, é uma sociedade multicultural, há aqui culturas que querem ter um rapaz ou uma rapariga, então podem, por vezes, fazer um aborto tendo em conta o sexo do bebê. Então, eles, para evitar isso, para proteger um bocadinho os embriões, não é? E as gravidezes dos próprios pais, eles só dizem a partir das 12 semanas. Tanto quando eu recebi o resultado do outro exame, a dizer que estava tudo bem, que ele não tinha trissomias nenhumas, eu recebi também o resultado do sexo do meu bebê, mas tinha lá uma nota que só me podiam enviar aquele papel, o resultado daquele exame, a partir do fim das 12 semanas, que é quando, das 12 semanas, não é? Do completar as 12 semanas, que é quando aqui já não é permitido mais fazer abortos por decisão dos pais, não é? Claro que se houver algum problema grave com o bebê, acredito que possa ser possível fazer então o aborto, não é? A interrupção da gravidez. Então estava tudo bem, eu fiquei mesmo muito, muito feliz. Eu passei o primeiro trimestre um bocadinho receosa, mas ao mesmo tempo muito positiva e muito otimista, sempre pensando que, apesar da minha idade, não é? Da idade que eu tinha, que era 43 anos, que é 43 anos, este meu embrião foi feito quando eu tinha 31 anos, portanto, até foi o que disse a médica aqui do exame, que este bebê era de quando eu tinha 31 anos, portanto, este óvulo era um ovócito com muita qualidade e, portanto, resultaria provavelmente num embrião também de muita qualidade. E apesar da minha idade, era mais provável era que tivesse tudo bem com ele, porque na verdade o embrião tinha sido preservado, não é? Naquela temperatura baixíssima durante estes anos todos, e a sua qualidade era da minha idade naquela altura e não da minha idade atual. E então eu sempre vivi o primeiro trimestre sempre com um bocado de receio, porque é um trimestre
em que tudo pode acontecer, não é? Vocês sabem que eu nem sabia, mas uma em cada 4 gravidezes não vai avante, e é neste primeiro trimestre que acontece a maior parte desses problemas, não é? Desses abortos espontâneos, mas não foi o meu caso. Eu estive sempre muito bem, sempre muito otimista, sempre com muita energia também e muito otimista mesmo, a fazer tudo e a tentar fazer tudo. Por outro lado, também tinha muito sono, muito mais sono do que nas outras gravidezes. Não sei se é para a minha idade ou se é por eu realmente agora ter uma vida também um bocado mais ocupada, não é? Porque tenho 2 filhos. Levanto-me muito cedo para irem para a escola e tudo isso. Quando os ia buscar à escola, trazia, arrumar as casas e organizar tudo, à noite eu já estava muito cansada. E muitas vezes eu dizia assim, vou-me só sentar ali um bocadinho no sofá para depois ir arrumar a cozinha, lavar a louça e isso. E eu sentava-me no sofá e já não me levantava mais. Eu adormecia completamente e até às vezes chegava a adormecer vestida e tudo. E deixava ficar a cozinha para arrumar para o dia seguinte, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Mas o sono era mesmo uma coisa incontrolável. Outra coisa que eu vos queria falar também aqui sobre Outra coisa que eu vos queria aqui falar também sobre a gravidez aqui na Alemanha é este livrinho, que é o Mutterpass, que eu por acaso estou a utilizar o mesmo do meu filho, do Eduardo, porque ele tem espaço para várias gravidezes. Ela deu-me este livrinho às 7 semanas e 5 dias. Portanto, eles só dão este livrinho mesmo quando eles conseguem ver o embrião e ouvir o coração a bater. E é o livro em que eles apontam tudo sobre a gravidez. Até tem espaço aqui para pôr os exames, para pôr os resultados das ecografias e tudo isso. E como vocês podem ver, eu já tenho aqui muitas consultas. As consultas que eu fui às 7 semanas e 5 dias, às 11 semanas e 5 dias, e depois as restantes consultas já foram depois então no segundo trimestre. A minha atenção também esteve sempre muito bem. Peso, como eu digo, no primeiro trimestre eu perdi até 2 quilos. Mais ou menos, agora já vos posso dizer, mas mais ou menos às 14 semanas, por aí, lentamente os enjoos foram dando um bocadinho de tréguas e eu comecei a conseguir comer melhor. E a nível de familiar, os meus filhos, principalmente o meu filho, o Eduardo, não é? Ficou assim um bocadinho reticente. Um bocado que a Inês aceitou bem e fala bastantes vezes do irmão. O meu filho, o Eduardo, que era o mais pequeno, não é? Até agora, que tem agora 7 anos, às vezes a ideia que não aceitou muito bem inicialmente, nem compreendia muito bem e até me chegou a perguntar porque é que nós íamos fazer isso, que a família para ele estava bem, estava completa e que não era necessário outra criança e não sei o quê. Então já lhe expliquei várias vezes e agora, não é, ele já está a começar a aceitar melhor e a fazer umas festinhas na barriga, mas inicialmente ele nem sequer queria ouvir falar nem nada disso. Também, como a barriga ainda estava pequena, também não era assim tão concreto. Agora, claro que ele já vê a barriga a mexer, a barriga está grande e ele se calhar já se sente um bocado mais ligado. Eu não o sentia no primeiro trimestre, como é normal, não é? Até às 12 semanas. Sentia assim uns borbulharzinhos, assim, umas coisas que eu associo ao bebê, não é? Já porque também é a minha terceira gravidez, eu também já estou mais atenta e acho que sou capaz de ter começado a sentir o bebê mais cedo, lá para as 15 semanas, do que as minhas 2 outras gravidezes, os meus 2 outros bebés. E pronto, e estamos felizes, estamos à espera dele e foi este o relato do meu primeiro trimestre de gravidez, que está a correr bem. O segundo trimestre já posso dizer que não correu tão bem, que já tive mais sustos e mais algumas complicações, mas nada de grave. E fica aí para saberes então continuares no próximo vídeo a ouvir um bocadinho sobre o meu segundo trimestre. E um beijinho grande e fiquem bem desse lado.